ela apareça com uma derivada do kappa e um kappa, né? Então, quer dizer, um kappa na parte dele ele já tem. Agora, para ele trazer uma outra derivada do kappa, eu teria que colocar aqui que esse primeiro termo que vai gerar aqui do lado direito é justamente esse termo aqui, ó. Esse termo aqui deveria marcar esse termo aqui. Aí, aquele termo, tá bom? E aí eu deveria produzir o comutador aqui. Então, eu deveria produzir desse lado aqui algo que tenha a derivada do kappa, que vai estar multiplicando esse kappa no campo de gate, né? Então, a derivada, para eu produzir uma derivada do kappa aí, eu teria que ter uma derivada do kappa. Acho que a gente está só se pegando nesse detalhe aí, porque a gente precisa introduzir a derivada covariante. Tá? Na verdade, a gente introduziu a derivada covariante. E aí é importante que a derivada covariante tenha a mesma lei de transformação que a derivada, no caso, usual. Tá certo? Então, se eu boto ali a derivada no caso usual, verificar. Eu tenho que dar uma. Na verdade, a gente também não deu. A gente está dando uma prescrição porque é a derivada covariante. Só que, perdão, a gente podia. Aqui o seguinte, aqui que é a derivada de I. Do kappa a I. Isso aqui. Isso aqui deveria ser a derivada kappa do kappa a I vezes covariante φ, né? Essa derivada covariante kappa estou pensando o seguinte, se essa o que significa a derivada, eu sei o que é a derivada covariante porque a coordenada φ, mas agora kappa é uma função de φ. Então a derivada covariante em relação a x', ela deveria ser a derivada desse cara aqui, depende do ficar. Então isso aqui é a derivada do ficar. Por vezes, eu deveria pensar em algo desse tipo aqui. Claro que esse primeiro pedaço aqui vai me dar o dmi do ficar. Tá. Talvez seja isso que esteja faltando para nós. E depois o outro pedaço vai ser o ami. Provavelmente é isso aqui. Vamos raciocinar juntos aqui, ver se vocês concordam com o integral que você quer. Você olha que são mais experiência. O seguinte, está claro que o procedimento de gate é que no caso local, no caso global, a derivada não tem nenhum problema, ela se transforma sem derivada do parâmetro. No caso local, eu substituo essa derivada, mas eu quero que no caso local, a transformação da derivada covariante siga a mesma regra que a derivada normal segue no caso global. Então, estou colocando isso aqui. A questão é, o que significa, né? A derivada covariante, eu sei isso aqui. Para saber, essa prescrição aqui para nós é a nossa derivada covariante do campo φ. Agora, esse objeto aqui é uma função de φ. Então nós estamos pensando o seguinte, nós estamos pensando que dmi do kappa aí, derivada covariante, né? Esse cara aqui, ele é a função dos φs. Então eu vou pensar, eu vou derivar ele em relação a ficar. Isso aqui, derivada covariante estaria dizendo que esse lado direito, essa derivada covariante, né, de uma função. Se eu conheço a derivada covariante do φ, eu conheço a derivada covariante de uma função de φ. Eu derivo φ, essa função em relação ao φ, e tiro a derivada covariante do φ. Quer dizer, a
regra de Leibniz da cadeia aplicada para a derivada covariante. Então, digamos, se eu imponho essa condição aqui, que é o que nos diz que a gente consegue fazer a simetria local ficar global, ficar local, eu estou impondo essa transformação, da mesma forma que eu impus a transformação global, eu sigo os mesmos procedimentos, eu colocaria isso aqui, não do lado direito. Então, essa aqui é a condição que o campo de gauge tem que satisfazer para essa derivada covariante ser transformada desse modo. E aí, se a gente aqui, só fazer, usando essa prescrição para tirar a derivada covariante do vetor de Q, vamos colocar isso aqui, perdão, vou fazer isso agora para colocar nessa equação. Então, essa equação assumiria da seguinte forma: epsilon A. Professor, Pode falar. só uma dúvida na definição da derivada covariante. Aqui, Isso. em cima, tá? No segundo termo, Isso. tem o campo de Anvil, O vetor o de gerador, e depois teria que ter um φ. Isso. Ele está atuando ali sobre um φ. Isso, ele estaria assim. Se esse objeto for linear, como a gente tinha colocado, por exemplo, eu sei isso aqui. Se essa realização for linear, isso aqui vai ser um GA, I, J e J. Então nós temos a derivada covariante, ela tem o campo de gauge, o gerador e o campo. Certo? Então a gente está dizendo que isso aqui é a versão não linear disso. Tá? Certo? Legal? Beleza, então vamos trabalhar aqui. Então isso aqui vai ser epsilon A, d kappa do kappa aí, derivada covariante do φ kappa. E aí, vamos ver, esse objeto aqui, eu agora posso comparar. Então, o lado esquerdo está pronto lá, é isso aqui. É a variação da derivada. Então, a variação da derivada sobre uma transformação local agora, ela concorda também com a variação do amigo. Então, estou variando isso aqui. Delta disso, delta disso, delta disso. Está tudo feito aqui do lado esquerdo. Tá? É isso aqui. Então, vamos ver a nossa função. Para nós, seria o dni. Estamos calculando isso aqui, a variação do dni do φ. É isso aqui para nós. E agora nós estamos comparando a variação do dni do φ pelo lado esquerdo, quer dizer, usando isso aqui, e agora usando esse lado direito. Essa variação a gente impõe que é isso, para poder seguir a mesma regra do caso global. E aí a gente desenvolve o lado direito desse modo. Esse termo aqui, então, ele vai ter duas contribuições. Eu vou colocar aqui agora isso aqui. Isso aqui é o primeiro termo, é o lado esquerdo. Então, para organizar o quadro melhor. Então, estou trabalhando aqui só o lado esquerdo. Agora o lado direito vai ficar epsilon A, dni, kappa, aí. Isso aqui vai ser o nosso lado direito da equação. Eu vou comparar os dois lados. Então, agora eu vou abrir aquele lado direito lá. Vai ficar epsilon A. Então, esse primeiro termo aqui, ó, vai ficar d rho de mi ficar. Então, d kappa, kappa, aí. D rho de mi ficar. Isso aqui, no fundo, é o dmi do kappa aí. Então, isso aqui é esse termo aqui, ó. Dmi do kappa aí. É o primeiro termo que eu estou usando agora, essa derivada covariante, só que aplicada no φ kappa. Produz um dmi φ kappa. Então, o dmi φ kappa vezes o d kappa do kappa aí, dá o dmi do kappa aí. Agora, tem o segundo termo, que é esse. Vamos colocar aqui. Então, mais epsilon A. Aí, a derivada em relação a φ kappa do kappa aí. E esse pedaço aqui da derivada covariante. A, mi, e, assim. A, mi, e, kappa, e, kappa. Esse pedaço aqui, ó. Vai aparecendo kappa, kappa. Certo? Componente kappa do vetor de Q. Então, botei lado esquerdo, derivada covariante, e a variação da derivada covariante. Lado direito, a regra, né, a regra de derivação, a regra de transformação da derivada local, agora como se fosse o caso global, porque eu já introduzi a derivada covariante,
tudo se passa como se fosse global. Beleza. E aí agora eu tenho que comparar aquele lado de lá, um de cima com um de baixo. Eu estou comparando isso com isso, é comparar isso com isso. Então esse termo aqui fica igual. Esse termo aqui vai ser inconsequente. Mas o que eu quero extrair é isso. Então eu vou precisar esse termo aqui, eu vou isolar ele do lado esquerdo, vou jogar esse termo para o lado direito, beleza, já vai me aparecer a derivada do parâmetro, e aqui jogando esse termo para o lado de lá, eu também estou com uma chance boa de gerar um termo típico de ambiguoso. Então deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Então, vou deixar o lado direito aqui, ó. Delta, lado esquerdo, perdão. Delta, A, Mi, A, Kappa, A. Aqui está o lado esquerdo. Aí eu não me desvinculei disso aqui, não. Lado direito, vou jogar esse termo aqui, menos Dmi, epsilon A, kappa A. Se eu puder depois fatorar um kappa aí, esse termo já fica no lugar bonitinho. Agora vamos trabalhar os termos que vêm para cá. Esse termo aqui vem para cá, esse termo aqui já está desse lado. Opa, isso aqui igual a isso aqui. Então, eu joguei. Esse termo aqui está positivo, vou manter esse termo aqui. Mas esse termo aqui, vou trazer para cá, que já está do lado direito, né? Estou isolando isso. Então, isso aqui vai mandar esse cara para lá negativo, e esse cara para lá negativo. E esse cara aqui está positivo do lado direito. Vamos lá, então vai ficar epsilon A, de kappa, kappa aí, kappa, 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 B, kappa, aí B. Só deixa eu vou passar o custo bem do lado esquerdo, vem para cá negativo. Esse termo aqui vem para cá, menos epsilon B, assim, kappa A, B kappa, kappa aí, kappa B, kappa D. Tudo igual, né? Só no ar passar. Aqui o AMI A. Então, ficamos nessa lei de transformação do delta A, tá? Mas envolvendo o vetor de T. Então, aqui eu tenho epsilon A, vamos chamar desse termo para uniformizar, talvez fosse bom chamar esse, para fatorar tudo epsilon A, vamos chamar esse B de A no segundo termo, vamos chamar B de A e A de B. Então, esse B aqui vira A e esse A vira B. Esse B vira A. Esse A vira B. Beleza. Então aí nós fatoramos o epsilon A e o ABT. E aí a gente produz essa combinação aqui. Ó. Kappa menos kappa A. Kappa B kappa do kappa BI. Vou botar esse lado menos. Tem menos kappa B kappa B kappa kappa A. E aí, no início da aula de hoje, recuperando o resultado da aula passada, isso aqui é justamente o que dá as constantes de estrutura do grupo de isometrias. Isso vai dar a F, A, B, C, kappa, C, componente I. Então, essa combinação aqui, lá, eu botei o sinal menos em evidência, porque eu peguei justamente esse termo aqui, né? Fatorei esse menos kappa, kappa, kappa. E depois peguei aquele termo lá e não sinal mais. Então, ele vai produzir menos isso aqui. Menos F, A, B, C, kappa, C, kappa, I, A, Mi, B, epsilon A.
Então, o que produziu, né, a variação, né? Então, esses dois termos aqui se fundiram nesse termo aqui, usando a relação, né, que define a estrutura de álgebra de Lie gerada pelos vetores de Lie. Então, eu posso pegar esse termo aqui, substituir por isso aqui, menos FA C epsilon A B kappa C. Bom, mas aí eu preciso fatorar um kappa aí. Mas aí não tem problema, todos esses itens do lado, aqui do lado direito são saturados. Então, nesse termo aqui, ao invés de trabalhar com esse C, a gente chama esse C de I, C de A, e chama o A de C. Então, nesse termo aqui, nós vamos chamar o C de A e o A a gente chama de C. E aí, né, com a independência dos vetores de química, a gente pode ser livre disso aqui e disso aqui. Então a gente chega no final de tudo, né? Que a variação desse campo que nós introduzimos para construir a derivada covariante, ele de fato adquire uma estrutura bem típica de Young Mills, né? F, assim, eu posso agora chamar isso aqui de A, de novo, chamar isso aqui de B. Devido à assimetria, né, das constantes de estrutura, vai ficar o B e o C. O epsilon contrai com o primeiro índice, o campo de rede contrai com o segundo índice, chama B de C. Agora, daqui para cá, de novo, eu renomeei, deixei o A livre, chamei C de B e B de C, só para uma questão de obedecer a ordem alfabética. Menos T do epsilon A. Então, dessa forma, a gente consegue ver que, para fazer o gauging do modelo sigma, a gente introduz, de fato, um campo de Young-Mills, e esse campo de Young-Mills é um campo de Young-Mills associado ao grupo de isometria, exatamente o padrão para a transformação infinitesimal de Young-Mills. Então, a ação que faz o gauging, né, que acopla o modelo sigma, que acopla Young-Mills com o modelo sigma, ela fica assim no meio, né? Isso aqui. Então aqui eu venho com DI e aqui eu venho com DI. Fiz lá. Lembrando que, claro, aqui dentro estão os campos de Young-Mills e vetores de química, né? Lembrando que a regra é essa derivada covariante, né? Então é só isso aqui. E aí, se a gente agora faz, né? A gente mostra que isso aí necessariamente é invariante local. Então, lembrando só que a prescrição que a gente tem, que é a prescrição da derivada covariante, a gente precisou disso aqui, que foi a nossa definição, isso aqui foi fundamental para nós, para poder fazer o gauging. Mas a novidade aqui é que nós não precisamos introduzir, né, o campo φ. O campo φ já vem arrastado dentro do vetor de química. Aí nós mostramos que, claro, no caso da transformação C linearmente realizada, isso aqui vira gerador vezes φ. Aí a gente cai no caso usual de Young-Mills. O caso usual de Young-Mills é o vetor de química sendo linearmente representado. E a gente precisou também, né, que a gente se enrolou um pouquinho, eu me enrolei um pouquinho, foi na hora de definir, quando a gente encontrou essa expressão diante de nós, o que é a derivada covariante do vetor de química. Então a gente pensa simples que o vetor de química é a função das componentes de K. Então isso aqui é a mesma coisa, derivar, aqui, derivar, kappa I, kappa AI em relação a VJ, e claro, multiplicar pela derivada covariante do VJ. A gente, na certa hora, precisou usar esse fato. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o gauging do modelo sigma. Então, é isso que se chama no modelo sigma gaugeado.
Não é, ele tem um campo de Young-Mills lá com ele, mas aquele campo de Young-Mills que é intrínseco a ele, que a gente lembrou nas aulas passadas, é um campo de Young-Mills composto, né? pelas próprias coordenadas φ. Esse não, esse é um campo de Young-Mills legítimo, externo. Ele não depende de φ, ele é um campo de Young-Mills que depende só das coordenadas do espaço-tempo. Então ele tem uma transformação típica de um campo de Young-Mills, só que esse grupo aqui, definido por essas constantes de estrutura, é um grupo de isometria. E a prescrição, o acoplamento, seria o acoplamento mínimo. O acoplamento mínimo é o acoplamento direto do vetor do campo de Young-Mills com o vetor de Q. Certo? Na supergravidade, quando a gente for estudar algum tipo de supergravidade estendida, existem essas versões, gaugings, né? Gauge de supergravity. Quando se fala de uma supergravidade gaugeada, na verdade está se falando desse sentido. As supergravidades, elas têm um modelo sigma dentro delas, toda a teoria, o setor de escalares de teoria de supergravidade carrega um modelo sigma. Então, quando a gente fala o gauge da supergravidade, significa o gauge do modelo sigma que está dentro da supergravidade, que é quando eu trago o campo de Young-Mills externos à supergravidade. Nesse caso, eu estou trazendo o campo de Young-Mills externos ao modelo sigma. O modelo sigma tem um campo de Young-Mills interno dele, que é aquele campo de Young-Mills que vem da conexão de Cristóforo, mas agora nós estamos fazendo o outro, estamos introduzindo uma família legítima de campos de Young-Mills. Esses não são campos de Young-Mills compostos que dependem de φ, são campos de Young-Mills, vamos dizer, elementares. Certo? Então essa seria a situação. Eu vou só introduzir a segunda discussão aqui para a gente parar por hoje, certo? Que a discussão, então até agora, o que nós observamos foi que nós trabalhamos com o modelo sigma e a conexão, temos uma variedade que define o modelo sigma e a variedade que define o modelo sigma, claro, ela tem uma métrica, que é a métrica GIJ, e associada a essa métrica ela tem uma conexão afim. Essa conexão afim não necessariamente é Cristóforo. Nós até agora vimos, quer dizer, quando nós tiramos, lá no início do curso, tiramos a equação de Euler-Lagrange para o modelo sigma, até lá no caso da mecânica, apareceu naturalmente uma conexão simétrica. Só me entrava a parte simétrica da conexão. Então, o modelo sigma não linear, sozinho, assim, ele naturalmente, ele só pede o símbolo de Cristóforo como conexão. A questão agora é, se eu quisesse, por exemplo, pensar numa variedade, definir um modelo sigma, uma variedade com torção, será que teria uma origem mais fundamental da torção? Então, quer dizer, nós vamos começar agora a pensar na introdução, colocar essa introdução de torção de modelos. Esse campo de torção, a questão de modelo sigma com torção, ela se tornou cada vez mais importante depois do advento das teorias de corda. Com as teorias de corda, o que se mostra é que a ação da teoria de cordas, além ela é especificada por um modelo sigma, mas ela tem um termo extra de torção, que a teoria de cordas dá associado a um campo antissimétrico que pode aparecer na variedade de algo, na variedade IJ, que é o termo chamado verso mínimo. O que é o termo de verso mínimo? O termo de verso mínimo é um termo do modelo sigma, não linear, é um termo extra, adicionado, nós temos o termo de métrica, mais um termo novo, que tem a seguinte estrutura. Meio também posso fazer isso em 3 dimensões. E aí, em lugar do GIJ, nós podemos introduzir um campo aqui, a gente chama de um campo BIJ, de φ, antissimétrico, de rank 2, demi, φ, demi, φJ. Se isso aqui, essa grandeza aqui, essa grandeza aqui, ela não tem uma simetria bem definida, né? Agora, se esse objeto aqui é antissimétrico, então você vai sobreviver essa contribuição aqui, quer dizer, ela se acopla com essa parte simétrica.
Agora, se eu pegar esse termo aqui, né, assimétrico, vamos pensar que se eu trocar aqui, deixa eu dar uma coisinha só. Se eu trocar aqui com J, I vira J, J por aí, I J, perdão, tem que colocar um termo, perdão, aqui, como isso aqui, né? Perdão, faz o seguinte, bota aqui I, então vamos fazer o seguinte, esse termo aqui vai fazer sentido, perdão, pensar em modelo sigma bidimensional, não pode pensar nisso. Então é o seguinte, se eu, só para mostrar para vocês aqui onde é que eu não poderia colocar esse D dimensões. Se eu colocar um termo desse em D dimensões, claro, isso aqui sendo um tensor de rank 2, eu vou decompor ele numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. A parte antissimétrica dele, se eu pegar a parte antissimétrica, DJ igual a menos DJ, e contrair um DNFI, DNFJ, se eu trocar aí, vamos dizer que isso aqui seja antissimétrico, se eu troco I com J, então isso aqui fica JI, isso aqui fica JI. Mas aí, é claro, eu posso levantar esse e abaixar esse. Mas como esse objeto aqui é antissimétrico, isso aqui fica menos DJ. Então, quer dizer, se esse objeto aqui é antissimétrico, esse termo é menos ele. Esse termo aqui é identicamente nulo. Claro, porque esse objeto aqui é simétrico em J. Ele só pode ser contraído com uma coisa que é antissimétrica em J. Para eu ter um objeto que é antissimétrico em J, eu tenho que transformar isso aqui numa grandeza antissimétrica. De modo que eu conto em duas dimensões é esse aqui. Boto aqui o elliptívoda das duas dimensões. Então, esse objeto agora é antissimétrico em J e eu contraio com esse objeto aqui que é antissimétrico em J. Então, nós estamos introduzindo esse chamado termo de verso mínimo especificamente para duas dimensões. Até porque eu já tinha colocado para vocês na primeira aula que os modelos sigma não lineares, eles encontram, assim, vamos dizer assim, uma significância maior como uma boa teoria de campos em duas dimensões, porque só em duas dimensões eles são renormalizáveis. Nós já tínhamos mostrado no curso do semestre passado, né, no curso de que é dia do ano passado, que se a gente tiver uma teoria com escalares, né, uma teoria com escalares, um número de escalares superior a 4, em 4 dimensões, a teoria não renormalizável. O único lugar onde um polinômio qualquer nos campos escalares é renormalizável em duas dimensões. Então, os modelos sigma não lineares, eles só são renormalizáveis em duas dimensões. Então, esse termo de verso mínimo, vamos deter nele em duas dimensões, que é onde os modelos sigma se tornam teorias de campo renormalizáveis. Também porque, em associação com a teoria de cordas, quando se pensa em descrever a ação da corda, né, como uma ação bidimensional, que é aquela descrição de colher a corda de um no outro, então eu estou em duas dimensões e aí nós podemos acrescentar a ação do modelo sigma também a uma contribuição vinda de um termo antissimétrico devido à presença desse epsilon directivo em duas dimensões. Então, é esse termo aqui que nós estamos chamando de termo de verso mínimo antissimétrico. É o termo de verso mínimo que vai dar origem à torção. Agora, por que que a gente vai ver agora o aparecimento de uma torção aí, né? Então, vamos começar só a encaminhar e eu termino só para a gente ver e a gente pode concluir rapidamente na aula que vem. Então, de novo, vamos olhar a equação. Eu não vou mais fazer isso aqui, quer dizer, agora não vamos mais estar considerando o modelo sigma gaussiano. Vamos considerar o modelo sigma original. Então, se a gente pegar o modelo sigma original, nós já, né, fazendo o princípio variacional, pensando que a ação do modelo sigma agora, total, né, é a ação completa, vou colocar aqui, a ação completa do modelo sigma é a ação original, né, que é o meio, como a gente já fez, de ordem a variação, né, funcional para tirar as equações de ordem Lagrange, era esse termo aqui, esse termo aqui legitimamente assimétrico. Então a gente variava, né, a gente já sabia tudo que vinha daqui. Então, a variação que vinha daqui era exatamente essa variação aqui, né, derivada por variante, algo desse tipo, de DI, onde isso aqui é I mais
capa, verificada. Então, e essa conexão que aparece aqui, a gente chama de zero em cima, é o Cristóforo. Isso aqui, então, esse termo vem exclusivamente daqui. Vamos olhar, é o que a gente fez na primeira aula. Aplica o princípio variacional que varia em relação aqui, junta tudo, sai esse termo aqui é o que vem daqui. Então, essa derivada covariante, a contribuição que vem vai ser isso aqui, mais a contribuição que virá daqui. Então, olhar a contribuição que vai vir daqui. Então, mas a contribuição do primeiro termo, ela já me traz a conexão de Cristóforo, uma conexão sem torção. Está aqui esse gama zero e JK, é o G e L, né? Como a gente já sabe. E J, G, K, mais K, L, menos DL, do GJK. É o nosso Cristóforo usou. Então, isso é o que vem como equação de Euler-Lagrange do termo usual do modelo C. Quer dizer, a ação completa é essa ação aqui, mais a ação de resumindo. Então, vamos ter que olhar agora o princípio variacional só para a parte do resumindo. Então, isso aqui a gente pode esquecer. Isso aqui a gente já sabe o que é. O que a gente vai ter que fazer é jogar em cima desse termo, quer dizer, a equação de campo agora vai ser isso aqui, na Brani, né? O VI, mais a contribuição que vem do resumindo. Isso igual a zero. Então, a equação de Euler-Lagrange vai ser isso. Essa contribuição aqui vem exclusivamente da métrica, e nós vamos ter que jogar a contribuição do verso vindo. O que nós vamos observar é que a contribuição que vem do verso vindo vai se somar com o signo de Cristóforo, vai se somar com a conexão de Cristóforo, para dar uma conexão com torção. Então, vai aparecer alguma coisa ligada à parte antissimétrica na conexão. Né? A gente sabe que quando a gente tem uma conexão afim, G e JK, essa conexão ela se quebra em duas partes. Ela tem a conexão sem torção, com Cristóforo. Se ela for uma conexão métrica, né? Ela tem o Cristóforo e ela tem aqui aquele pedaço que nós conhecemos como a contorção. A contorção é uma combinação de três termos da torção. O que é a torção? A torção T, I, JK é, por definição, o meio do gama I, JK, menos o gama I do KJ. É a parte antissimétrica da conexão afim. Então, a parte antissimétrica da conexão afim me dá a torção, e na equação da conexão afim ela aparece através da contorção. Esse aqui é a parte de Cristóforo. Então, o que nós vamos ter que ver é que o termo do resumindo ele vai gerar na equação de Euler-Lagrange uma nova contribuição que vai se juntar com essa através da contorção para formar a conexão afim. Esse é o papel do termo de resumindo, é introduzir torção e descrever uma possível torção no modelo C. Eu só vou encaminhar aqui no banco do canal que a gente complica dar um intervalo. Agora, então, de novo, a coisa é simples de fazer. Deixa eu apagar aqui. De novo, é fazer o princípio variacional, então vamos variar esse termo aqui em relação a φ. Então, nós vamos produzir um delta B e J. Então, você vai produzir um delta do B e J vezes um delta de K. Aí nós vamos ter B I, B I J, Epsilon I. E aí agora vamos gerar os termos, né? Vamos ter mais B e J, B I, delta I, B I J, Epsilon I, mais B I J,
delta PJ. Epsilon do Mi. Né? Eu acho que esses dois termos são iguais. Porque nesse segundo termo aqui, eu posso trocar I com J. Então aqui vai ficar J aí. Aqui vai ficar J. Aqui vai ficar I. Certo? Mais PJ aí, depois J. Menos PJ de Mi. E aí agora eu posso trocar Mi por Mi. Esse cara aqui fica Mi, esse cara aqui fica Mi, esse cara fica Mi, esse cara fica Mi. Mas epsilon Mi é epsilon Mi. Isso não recupera, isso não vai. Então fica BJ, demi, delta phi, demi, tudo certo. Então, esses dois termos aqui são iguais. E aí, proceder como sempre. Vamos fazer a integração por parte da liberar o delta phi. Aí aquele demi vai atuar aqui, esse demi vai atuar aqui também. E vamos. Aí quando esse demi, só que nesse caso fica mais simples. Quando eu fizer a integração por parte, essa derivada vem para cá. E o outro termo, essa derivada vem para cá. Mas aqui eu vou produzir demi e o mesmo φj, com o epsilon mi vai dar zero. Então, quando eu fizer a integração por parte, é inútil trazer essa derivada para cá, porque vai, por antissimetria vai se cancelar. Então, esse termo aqui, na verdade, ele fica só com menos 2 demi do bj. E aí ele libera direto aqui. No outro caso, não. O demi vinha para cá, ficava demi, que era justamente o que produziu o D'Alembertiano, demi do demi. Nesse caso, não, por causa do epsilon. Então, a gente fica uma coisa mais simples, é só trabalhar, limpar esse aqui, depois acertar isso aqui, né? Isso aqui vai ficar um delta, isso. E aí aqui nós vamos ter que usar também a regra da cadeia. Isso aqui é um dk, o dj, dmi, ficar. E aí, de novo, a gente vai ficar com dois termos de duas derivadas, vamos jogar com isso aqui, só que a gente vai ter que depois, quer dizer, usar algum truquezinho, vai usar algum truquezinho com essas derivadas aqui, começar com esse F aqui para antissimetrizar. Mas, basicamente, a gente vai obter um termo que vai depender, ele vai criar uma combinação de termos que envolvam derivadas do B. Vai aparecer exatamente algo desse tipo. Vamos criar. Quem quiser fazer o cálculo para adiantar, pode fazer. Vocês vão ver que vai aparecer um objeto desse tipo. A partir desse procedimento de ter uma derivada no âmbito do BJ e depois ter esse epsilon aqui, que vai me obrigar a simetrizar certas expressões aí, vai aparecer uma expressão desse tipo. DI do BJ k mais DJ dKi mais dK do BJ. Essa expressão aqui, esse objeto de rank 3, como esse objeto aqui é antissimétrico, em IJ, né? Esse objeto aqui é uma transforma, é completamente antissimétrico em IJK. A gente pode dizer, é simples de ver. Se eu fizer qualquer troca de IJ com K aqui, esse objeto tem as mesmas propriedades de simetria que o leve-típica epsilon em JK. É completamente antissimétrico em JK. Então é uma transforma. Na verdade, esse objeto aqui, essa transforma, faz o papel do tensor intensidade de campo desse potencial. E aí, esse termo aqui, HIJK, que vai se juntar com o termo da torção, que vai se juntar com o símbolo de Christoffel para dar a torção. Então, esse é o procedimento. Quem quiser adiantar essa tarefa, faz aí na aula que vem, a gente retoma, mas já discutindo isso. Então, vamos ver que o papel desse termo que vai assumindo é o que ele faz, o que ele está descrevendo na verdade. Ele está descrevendo uma possível torção na realidade de algo como isso. Certo? Na aula que vem a gente trabalha mais isso, e aí eu acho que terminando o verso com torção, eu acho que aí a gente já está para começar uma outra discussão ligada ao que a gente quer, quem sabe se a gente trabalha a teoria de campo, a teoria de perturbação viral para poder descrever processos, né, quer dizer, bósons vetoriais longitudinalmente massivos, longitudinalmente polarizados através de tudo isso. Então vamos ver se a gente termina só essa discussão formal, porque eu queria fazer aproximar ao máximo modelo cíclico de amigos, né? Então, agora, depois de a gente fazendo gauge, a gente fecha mais ou menos isso. Na outra vez, a gente termina com a discussão da produção.